Bem-vindos a 2021. Como eu prometi, hoje eu vou trazer alguns conceitos relacionados a dietas. Vou falar de dieta cetogênica, paleolítica e jejum intermitente. Só que hoje eu não vou dar muitos detalhes sobre essas dietas. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os passos anteriores a começar uma dieta que são extremamente importantes. Bom, vou lembrar aqui que é importantíssimo que vocês deem sua opinião, façam perguntas e também colocam a sua percepção de se gostaram ou não daquilo que vai ser tratado aqui. Eu resolvi não falar de cada dieta nesse momento com detalhes, porque existe algo anterior à decisão de fazer uma dieta que é extremamente importante. Uma das coisas que eu acho bastante curioso, assim, não sei, às vezes eu acho triste, não sei bem como definir esse meu sentimento, é que parece que a sociedade em geral, ela tem a obesidade e a necessidade de fazer dieta como uma coisa que parece que não é muito importante. Eu não sei bem definir esse sentimento que eu tenho em relação a isso. Eu sou nutricionista há muitos anos, já trabalhei com pacientes gravíssimos, doenças graves, e oriento também estudantes na formação, né, com relação ao tratamento desses pacientes. E eu posso dizer com muita tranquilidade para vocês que a obesidade para os nutricionistas, pelo menos para mim, na minha experiência, é uma das doenças com que a gente tem mais dificuldade de trabalhar, porque é um tratamento extremamente difícil. Por que é difícil? Porque é uma doença que a gente chama de multifatorial, tem múltiplos fatores que definem o excesso de peso. A gente tem questões do nosso dia a dia cultural, tem questões emocionais e tem questões também, vamos dizer, fisiológicas e até genéticas. Então, cada pessoa que a gente recebe para tratar no consultório, ela é um conjunto dessas coisas todas que precisa ser avaliado e discutido com essa pessoa. Precisa haver um compromisso de compartilhar experiências entre o profissional de saúde e a pessoa que está buscando o tratamento. Esse processo é extremamente delicado, complexo, mas é preciso, tem uma questão que é fundamental, que, por exemplo, eu posso ser um profissional extremamente competente, preparado, mas se a pessoa que chega até mim, ela vem com a expectativa de que eu vou apresentar a ela uma dieta que vai resolver os seus problemas, eu já sinto assim, já tenho uma sensação de derrota. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não deve esperar a solução no outro. Isso é verdade para muitas questões nossas, emocionais, vamos dizer assim, né, do dia a dia. A gente sempre deve buscar a solução em nós mesmos. E quando a gente entende isso, a gente pode buscar ajuda de profissionais para que a gente possa trilhar esse caminho de uma forma mais tranquila. Então, o ideal é que se você aí está preocupado com o seu peso, está com excesso de peso, está preocupado com a sua saúde, que você busque orientação profissional. Vamos começar pelo médico, que vai fazer uma avaliação detalhada sua clínica. Mas você precisa entender que deve existir uma busca em si com relação às questões que te fazem buscar a alimentação. Essas questões são fisiológicas, são genéticas, são emocionais, são culturais. Você precisa fazer uma discussão com relação a isso com os profissionais de saúde para que eles te ajudem a caminhar nessa trilha, vamos dizer assim, que vai te levar a uma melhor qualidade de vida. Porque o que você quer quando você vai buscar um tratamento? Muita gente quer estética, quer baixar peso para se sentir melhor, se sentir mais bonito, e tá tudo bem. Você pode sentir uma necessidade de baixar peso porque você já tem alguns fatores de risco, que a gente chama, que estão atrapalhando aí a sua saúde. Você já tem
níveis de gordura circulante alteradas, né? Então, LDL, VLL, colesterol total. Você já tem uma resistência insulínica, então você já tem lá uma glicemia que já não é normal, que pode te levar a um diabetes. Tem inúmeros motivos que podem te levar até esse profissional. Mas é fundamental que você entenda, bom, como é esse processo todo? Você faça um registro da sua alimentação. Será que você consegue identificar aquilo que realmente está sobrecarregando o seu organismo? Quem vai te ajudar a compreender isso? Quais são os gatilhos emocionais que te fazem ter compulsão por determinado alimento? Quando é que você perde o seu controle e não consegue parar de comer aquele doce, vai buscar prazer naquele doce? O que te faz adiar começar a tua atividade física? Tudo isso precisa ser discutido. Infelizmente, o que a gente tem hoje é uma necessidade de resposta imediata. Então parece que ninguém quer passar por processos que levam ao sucesso hoje em dia, né? Então, vou mudar um pouquinho de assunto. A pessoa quer ter um bom emprego sem trabalhar, sem estudar muito, sem se dedicar. A pessoa quer ser mais responsável, mas ela não toma atitude nenhuma para ser mais responsável. Ela gostaria de respeitar mais os seus pais, mas ela não toma as atitudes para fazer isso. Enfim, existe assim alguma coisa que impede a pessoa de tomar decisões. E a gente precisa compreender isso. Você precisa ter em mente, bom, eu tenho um problema. E eu preciso discutir com profissionais que me ajudem a identificar melhor. Às vezes eu sei qual é esse problema, eu sei que tenho compulsão por algum alimento, mas eu não consigo controlar isso. O que será que está por trás desse meu comportamento? Será que algum profissional pode me ajudar? Agora, nessa tentativa de querer resolver tudo, a sociedade apresenta soluções rápidas. E nessa ansiedade de resolver tudo, porque como eu estava dizendo, a gente não quer passar por mais nenhum desconforto, a gente não quer passar mais por frustrações, como se a sociedade ou o Estado ou a vida tivesse que apresentar uma solução para você, que é uma obrigação de outras pessoas apresentar uma solução para o seu problema, é uma obrigação do Estado, é uma obrigação de alguém, da saúde, não é responsabilidade minha. É claro que existe uma expectativa sim, né, de que o Estado tenha programas, por exemplo, de controle da obesidade, etc. Mas você precisa ser parte desse processo também. Então, antes de assistir o vídeo, por isso que eu não vou falar detalhadamente de cada dieta agora nesse vídeo, porque ficaria muito longo, eu gostaria que você fizesse uma reflexão nesse sentido, de você buscar uma alternativa para o seu autocuidado. Você precisa tomar essa decisão. Não é fácil, eu não estou dizendo aqui que é a coisa mais simples do mundo, eu sei que não é, mas é preciso enfrentar essa primeira etapa. O que vai fazer com que você consiga 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias ao ano seguir um planejamento, ter um autocuidado? Qual que é a tua motivação? O que vai te impulsionar a fazer isso? E muito dificilmente a gente consegue isso sozinho. Agora, você pode escolher a tentativa de não se frustrar. Vai lá na internet, pega o seu telefone, começa a buscar. Tem lá um aplicativo que diz, eu vi isso, achei incrível, o tipo de barriga que você tem, e tipo de obesidade que é essa, e tipo de dieta que você deve usar. Algumas outras características e quantas horas de jejum você tem que fazer. Você acredita mesmo que isso vai resolver o seu excesso de peso? Ou isso é mais uma tentativa de solucionar rapidamente e tentar não se frustrar, buscando novas alternativas, ao invés de assumir a responsabilidade sobre o que precisa ser feito? Existe uma questão que a gente sempre está em busca do prazer, né? Para aliviar nossas dores, vamos dizer assim. Inclusive, eu tenho um dos primeiros vídeos que eu gravei foi o Cérebro e Comer, que foi até bastante visualizado, para que as pessoas entendessem como é que o nosso cérebro interfere nas nossas decisões para acessar algum alimento e que muitas vezes isso é inconsciente.
Então, a questão de buscar uma alternativa, né, na internet, ou alguém te contou alguma coisa que funciona para ele e tal, é muito similar. É você querer, quase que antecipando um prazer de alguma coisa que vai resolver o seu problema. Agora vai ficar resolvido, então você busca aquela resposta imediata. E não funciona, gente. A dieta, ela foi banalizada, mas ela é um tratamento para uma doença seríssima. E não é assim que serviu para você, mas a fulano tomou ciclano e funcionou. Isso não funciona mais, né? Quando a gente fala de evidência científica, estudo de caso não funciona mais. Que a gente chama de estudo de caso, assim, deu certo para um, vai dar certo para o outro, deu certo para mim, vai dar certo para o meu vizinho. Isso não funciona. Então você precisa parar de se enganar. Só que para a gente parar de se enganar, não é fácil. A gente tem que buscar a ajuda profissional, porque senão a gente vai perseguir esse ciclo para o resto da vida, né? Então é importante você ter essa noção de que é preciso tomar uma decisão para o resto da vida. Essa ideia de que dieta é alguma coisa que tem começo, meio e fim não existe. A dieta é um padrão alimentar que você deve seguir, talvez no início um pouco mais restritivo para perder peso, mas ele vai ter que ser seguido pelo resto dos seus dias. É como parar de fumar. Você precisa parar de fumar para o resto dos seus dias. E a dieta não é diferente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a tomada de decisão, que deve ser feita por um profissional, aqui nesse caso um médico, como eu já falei. E aí você vai escolher aquilo, o médico junto com você, aquilo que é melhor para você. Estava citando o exemplo aí, né, do que serve para um, serve para outro. É a mesma coisa de alguém dizer assim, alguém está com você e tem lá na praia e tem lá rochas e você diz, sai com vontade de nadar naquela rocha, né? Mas tem aí uma orientação de que é perigoso, o risco de morte é muito grande. A pessoa que está ao seu lado vai dizer assim, não, vai lá, eu já fui várias vezes, nunca não aconteceu nada comigo. E eu falei pra fulana aí, ela foi e também não aconteceu nada com ela. Então percebe como a experiência de uma pessoa que correu um risco não serve para você. Você precisa avaliar o seu caso. E se há um risco, você não deve arriscar, né? O nome já diz o risco, né? Então, uma probabilidade de algo de ruim acontecer. Então, vamos falar, dito isso, né, dessa importância que existe em você procurar um profissional de saúde, não ficar buscando dietas por aí e reproduzindo essa... Porque daí você entra num ciclo de expectativa e frustração, você não está resolvendo o problema que deu origem ao teu comportamento alimentar. Você está tentando soluções superficiais e isso não funciona. E aí você vai escolher, eu não vou aqui defender nenhum tipo de dieta, porque essa decisão tem que ser sua e do médico em primeiro lugar. Depois você pode procurar auxílio para organizar a sua dieta do nutricionista, com um acompanhamento psicológico, com o professor de educação física. E quanto mais você puder acessar esses profissionais, melhor para você. E aí eu vou falar de dieta paleolítica. A dieta paleolítica, ela é uma dieta baseada na alimentação dos nossos ancestrais, da era paleolítica, milhares de anos atrás. Quando inclusive nós éramos nômades, nós não tínhamos residência fixa como a gente tem hoje, né? O ser humano, ele era nômade, migrava em diferentes territórios e justamente em busca de alimentação. Então existia pressupõe-se, né, uma atividade física maior e consumo de alimentos que seriam basicamente a caça, a pesca, algumas frutas disponíveis na natureza, e não se tinha o hábito de consumir o que se consome hoje, que vem dessa interrupção da característica dos nômades, que foi se fixar em algum lugar e ali produzir alimentos. E a gente está falando aí de alimentos produzidos como tubérculos, batata, inhame, etc., né? Coisas que são cultivadas hoje em dia e que passaram a ser cultivadas, e muitos deles fontes de carboidratos. Então, a dieta paleolítica, ela vem desse princípio, né, de que as pessoas não tinham doença cardiovascular, e algumas sociedades hoje imitam essas sociedades ancestrais
e também tem menos problemas cardiovasculares. E por isso, essa dieta, então, ela é baseada principalmente em carnes e tem uma redução dos carboidratos e uma abundância em vegetais e castanhas, etc. Que são coisas mais facilmente encontradas no ambiente e que não vêm da agricultura, que é como a gente conhece aí a fonte principal da nossa alimentação hoje, né? Então, na verdade, a dieta paleolítica é mais um estilo de vida e que se a gente for pensar, né, sobre essa dieta, o que está se propondo é que a gente abandone um pouco ou abandone totalmente os alimentos conhecidos como processados ou ultraprocessados que a gente vê hoje, que são os alimentos refinados, que recebem tratamentos muitas vezes com adição de alguns conservantes, acidulantes, etc. É um alimento que perde as suas características que seriam encontradas na natureza, né? Então hoje são esses que a gente encontra em caixinhas que foram processados. Então um apelo a retroagir no tempo, vamos dizer assim, com relação à nossa alimentação. Tem algumas críticas, algumas vantagens e desvantagens que eu vou explicar para vocês no vídeo específico sobre isso. Bom, a segunda dieta que é bastante conhecida hoje em dia é a dieta cetogênica, que é uma proposta completamente diferente, porque daí realmente é uma dieta em que se propõe um aumento do consumo de gorduras, de fontes de gorduras e proteínas, e uma redução muito drástica de carboidratos. A gente sabe que os carboidratos, eles são a nossa principal fonte de energia. E o nosso organismo, nosso metabolismo é espetacular, ele se adapta a muitas condições. Por quê? Porque se a gente pensar, sempre pensando nos nossos ancestrais, quando os alimentos não estavam disponíveis o tempo todo, nós precisávamos de alguma capacidade de adaptação do metabolismo para que a gente sobrevivesse em tempos em que há escassez de alimentos. Por exemplo, em invernos rigorosos, quando os nômades, né, ficavam escondidos nas cavernas e não tinham muito acesso aos alimentos. Neve, né, que realmente afetam bastante, frutas, etc. Então, a dieta cetogênica é baseada um pouco nesse princípio também, só que ela reduz bastante o carboidrato. E aí, o que acontece? O nosso metabolismo se adapta e a gente começa a mudar a nossa fonte de energia. Então, o carboidrato não está disponível e o nosso organismo faz uma modificação no metabolismo de forma que começamos a usar mais a gordura como fonte de energia. E se nós não estamos consumindo um valor calórico menor, isso significa que a gente vai começar a usar como fonte de energia a gordura que vem do nosso tecido adiposo, da nossa gordura corporal. Então daí está o princípio da perda de peso da dieta cetogênica, que também tem indicações específicas, tem vantagens e tem desvantagens. É importante que você conheça os riscos e benefícios de cada dieta para tomar essa decisão com o seu médico, porque pode ser que você tenha alguma característica do seu metabolismo que é diferente de um colega seu que fez a mesma dieta e que justamente essa sua característica individual vai indicar ao médico que aquele tipo de dieta não é bom para você ou que tudo bem, aquele tipo de dieta pode ser usado por você. É preciso fazer uma análise muito criteriosa clínica do seu próprio metabolismo para poder dizer, ok, você quer fazer muito essa dieta, nós podemos fazer sobre essa ou essa condição. Então é preciso avaliação de um profissional capacitado para fazer isso. E por último, eu vou falar do jejum intermitente, que não é exatamente também uma dieta, é mais um estilo até um estilo de vida mesmo que está se propondo, alguns grupos já fazem isso como grupos, né? Em que a gente tem algo muito similar à dieta cetogênica, porque você fica algumas horas, existem várias modalidades diferentes do jejum. Então, o número de horas pode ser pequeno, maior, pode ser intercalado em diferentes dias, mas o fato é que você força o seu organismo também a usar a gordura como fonte de energia em alguns períodos de tempo, por alguns períodos de tempo.
Então ele pode muitas vezes se aproximar da dieta cetogênica dependendo do tempo de jejum que você faz. Se você faz um tempo muito longo de jejum, o teu organismo vai ser obrigado a usar outras fontes de energia que não seja o carboidrato, que seria no caso a gordura corporal. Também existem riscos, benefícios, contraindicações para todas as dietas. Então, o que eu vou começar a falar? Na próxima semana eu vou descrever a dieta paleolítica, vou mostrar a sua composição, como os nutrientes estão distribuídos, quais são as vantagens e desvantagens, se vale a pena ou não vale, se vai realmente fazer com que você perca mais peso em relação a outras dietas. Então, eu vou fazer uma comparação entre as dietas também. Eu sei que vocês podem ter ficado um pouco decepcionados, né, de não estar falando especificamente de cada dieta hoje, mas é fundamental, quem sabe seja interessante você pensar até semana que vem, espera aí um pouquinho, mas eu vou começar uma dieta qualquer, eu não tenho que avaliar a minha história primeiro, junto de um profissional, para compreender qual será o meu melhor caminho. Eu não tenho que assumir uma responsabilidade nesse processo também, senão isso não vai funcionar nunca. Eu não preciso parar de me enganar, porque a gente faz isso, é um mecanismo de escape, né, que a gente faz, a gente se engana e continua alimentando aquele processo, e mesmo falhando 1000 vezes, a gente insiste naquela falha e coloca a responsabilidade no outro. Nenhuma dieta funciona, nada dá certo, eu não consigo, ninguém consegue me ajudar. Então é preciso você também mudar um pouco esse padrão de pensamento. Então fica aí essa semana para você refletir sobre isso, para que quando eu começar a falar de cada dieta, você tenha um pouco mais de clareza com relação ao que pode ser melhor para você. O que não vai... a explicação sobre essas dietas pode fazer com que você tenha alguma ideia do que você gostaria de fazer, mas é importantíssimo, vou dizer aqui, fundamental que você leve essa ideia primeiro para um médico, poder fazer uma avaliação criteriosa, e ele vai te ajudar nesse processo de compreensão daquilo que é melhor para você, baseado na avaliação clínica da tua história. É a tua história, é a tua vida, é a tua saúde, ok? Então, até semana que vem, quando eu vou falar, então, primeiro, sobre a dieta paleolítica. Até lá, então!